Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar início às nossas aulas de mecânica dos fluidos. Nessa disciplina a gente vai ver bastante coisa interessante, que ela é muito importante para a sua formação profissional, você que está fazendo um curso voltado para a área industrial, tá? Mesmo que não seja uma engenharia, a mecânica dos fluidos é uma disciplina bastante importante e eu espero que ao longo das aulas você possa compreender isso melhor. Então, eu espero que as aulas sejam mais próximas possíveis da nossa realidade, né? No dia a dia de uma empresa, de um laboratório, de uma fábrica, tá bom? Esses slides que eu trago a vocês, eles são da disciplina Mecânica dos Fluidos do módulo 2 do curso técnico em Química. É uma disciplina com uma carga horária de 54 horas, né, horas aula. Então é um curso bastante robusto, né? Inicialmente, né, nas primeiras aulas, não todas nessa videoaula que está sendo gravada agora, mas ao longo das nossas conversas, a gente vai estar primeiramente precisando conhecer alguns conceitos, alguns fundamentos da mecânica dos fluidos, né? Então, o que é um fluido, quais são as características de um fluido, e a gente vai trabalhar nesse primeiro momento com duas propriedades bastante importantes, que é a densidade e a massa específica, certo? Bom, primeiramente eu vou contextualizar vocês, né, e mostrar como a mecânica dos fluidos está muito presente no nosso dia a dia. Vocês estão vendo aí nos slides várias imagens que inclusive são situações que vocês já podem ter passado, né, ao longo da vida de vocês, tá? Então, desde quando você observa um sistema de tubulação, né, na sua casa mesmo, né, tubulação de água, tubulação de esgoto, ou na indústria você tem gasodutos, você tem dutos transportando matérias-primas, pode estar transportando líquidos, tanto produto acabado quanto matéria-prima, né, insumos de produção, podem estar sendo transportados por tubulações. Como que a mecânica dos fluidos está presente nisso? Nossa, está muito presente, né? Para vocês terem ideia, na engenharia a gente precisa fazer um dimensionamento, né, da tubulação, a gente precisa entender que se você está transportando um gás ou um líquido dentro desse tubo, desse duto, pode estar ocorrendo perda de energia, né, ao longo desse comprimento da tubulação. Então, tudo isso precisa ser dimensionado num projeto de engenharia para você saber se vai precisar colocar uma bomba, né, para ajudar, né, dar uma mãozinha aí para que o fluido se desloque por esse caminho. A gente tem também, algumas pessoas podem ter em casa, né, essas máquinas, como vocês estão vendo na imagem número 2, que a gente usa para lavar carro, lavar superfícies ásperas, né, que ela usa água em alta pressão. Pode até cortar a mão, né, de tão alta que é a pressão que o compressor aqui desse equipamento consegue aplicar a água, né? Então, em lava-jatos você encontra esse tipo de equipamento. Tem mecânica dos fluidos aí? Tem, porque eu estou falando de pressão. E aí vai ser uma variável que a gente vai usar bastante aqui na disciplina. Em casa, né, todos nós temos um reloginho, né, que está medindo a quantidade de água que a gente compra, né? Então, se você está no estado de Pernambuco, é a Compesa. Se você está no estado de São Paulo, é a Sabesp. Existem, então, companhias que fazem o tratamento da água, a distribuição até a sua residência. Então, quando a gente abre o registro, né, central, a água ela entra, passa pela tubulação da sua casa e vai ser armazenada numa caixa d'água. Então, precisa ter esse reloginho que ele está fazendo a medição de quantos metros cúbicos, em volume, né, que a gente mede, a quantidade de água que a gente compra. E aí, todo mês vem a conta de água para a gente pagar. Ah, mas eu não uso água tratada, eu tenho água de poço, né? É uma realidade, é uma possibilidade. Você não vai ter esse medidor, porque você não paga por essa água. Uma vez que essa água também não tem tratamento, água de poço, você teria que fazer o seu próprio tratamento, usando pastilhas de cloro ou algum outro tipo de tratamento. Mas aí você vai ter uma bomba que vai
conseguir fazer a retirada dessa água que está a alguns metros de profundidade, né? Aí de algum lençol freático que você furou esse poço e está pegando essa água e está levando para um reservatório, né? Que é uma caixa d'água que fica aí no telhado da sua casa, tá? Também tem muita mecânica dos fluidos envolvida nisso. O aerofólio de um carro, né? Você tá vendo essa foto número 4, por que a traseira de um automóvel? Eu tô querendo dar destaque aqui ao aerofólio, que é essa peça que a gente também encontra nos carros de Fórmula 1, que ajuda o carro a se manter nas curvas, né? Dá mais estabilidade. É uma peça que favorece a aerodinâmica do carro, né? Em que sentido? Um menor atrito do vento, né? Do ar em movimento com a lataria do carro. E aí numa curva o carro ele é mais difícil de derrapar. Em alguns automóveis comerciais acaba tendo uma função mais estética do que aerodinâmica, já que a gente não consegue, né, desenvolver altas velocidades como os carros de Fórmula 1 conseguem. Então, na Fórmula 1, você sente mais, né, o benefício de estar usando um aerofólio no veículo, tá? Mas tem mecânica dos fluidos aí? Tem sim, porque nós temos aí uma variação de pressão devido a essa geometria, tá? A gente vai estudar isso também, tá? Tem muito a ver com o que a gente vai estudar mais para frente, que é o chamado princípio de Bernoulli, tá bom? Essa é uma ponte, né, na Europa, né, na figura aqui abaixo, em que ela é uma ponte elevatória. Então, você tem uma embarcação navegando e existe um desnível entre dois rios. E aí foi feita essa ponte que ela consegue, então, é como um elevador, né? Ela consegue levar a embarcação que está num nível acima para um nível mais baixo. Dentro desse mecanismo, né, que parece uma roda gigante, existe muita mecânica dos fluidos envolvido, tá? Então, muitos conceitos de mecânica dos fluidos estão envolvidos nessa imagem. Temos aqui na figura também mostrando um rapaz fazendo a troca do óleo do motor do automóvel, né? A gente vai falar na nossa disciplina sobre viscosidade dos fluidos, que é uma propriedade importante, mesmo que você trabalhe numa empresa que faz resinas plásticas. A gente sabe que no processo, na indústria química e petroquímica, a viscosidade, né, de resinas poliméricas, resinas plásticas, ela é muito importante, é um parâmetro, né, de controle de qualidade do processo de fabricação dessas resinas. Então, se você fabrica resina PET, por exemplo, vai existir no controle de qualidade as medições de viscosidade que você tem que fazer com o material em processamento. Você trabalha numa empresa que produz xarope de glucose, maltose, né? Então também é uma propriedade importante de ser monitorada, a viscosidade. São alguns exemplos, né? Mas praticamente é uma das medidas mais importantes, né, de laboratório quando você está com um material líquido ou sendo processado. E o último exemplo, que é o mais comum na nossa casa, principalmente se você mora no Nordeste, onde é muito quente, nós temos o exemplo do ventilador, né? Que o maior eficiência é o ventilador de 3 hélices, e aí esse movimento, né, de rotação das hélices, ocorre uma interação entre o fluxo de ar com as hélices. E aí nós temos a rotação e trazendo para nós um conforto térmico. Lembrar, né, que o ar é um gás e na nossa disciplina os gases também vão ser bastante interessantes e importantes da gente conhecer e estudar. Bom, isso eu tô falando do nosso dia a dia, mas na indústria, nossa, você vai encontrar muitos exemplos de mecânica dos fluidos, por isso que é uma disciplina bastante importante de ser estudada por engenheiros e técnicos da área industrial. Observem nessas imagens a quantidade de tubulações que nós temos, e nessas tubulações também são acoplados equipamentos que podem estar medindo, monitorando um determinado processo, como esse primeiro equipamento aqui, que parece um reloginho que eu coloquei aqui em cima, tá? Pode ser um medidor de pressão, um medidor de vazão. Então, é um equipamento que está sendo usado para controlar o processo. Nós temos
bombas, compressores, né, equipamentos que são usados para dar pressão, pressurizar um líquido ou um gás que está sendo transportado por uma tubulação. Na nossa casa, você pode ter o compressor da geladeira, o compressor do ar-condicionado, também são equipamentos mecânicos que estão alterando a pressão do fluido no seu interior. Tá? E aí são processos termodinâmicos que envolvem não somente variações de pressão, como também variações de temperatura, tá certo? Nossa disciplina não é uma disciplina de máquinas térmicas, é uma disciplina de mecânica dos fluidos. Então, dentro da mecânica dos fluidos, a gente vai dar um foco em fluidos. Mas por que a mecânica? Então, é isso que a gente vai tentar compreender agora, tá? Primeiro, a mecânica dos fluidos é uma disciplina, né, que vai tratar de estudar o comportamento físico dos fluidos. Então, se você é de um curso de química, não vai esperar a gente trabalhar aqui com reações químicas. O foco dessa disciplina é na parte física, tá? Claro que um conhecimento, uma boa base em química nos ajuda bastante. E é lógico que eu vou estar fazendo vários links com a química na mecânica dos fluidos também, tá? Já que nós estamos estudando matéria, ok? E nesse estudo do comportamento físico dos fluidos, nós vamos estar estudando as leis que regem esse comportamento. E aí, se esse fluido está em movimento, nós chamamos de fluidodinâmica ou dinâmica dos fluidos. Mas se o fluido está em repouso, em relação a um referencial inercial, nós consideramos como a fluidoestática ou estática dos fluidos, ok? Claro que inicialmente a gente vai estar trabalhando com a estática dos fluidos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um copo com água, né, a minha água aqui de hidratação para as aulas, o fluido água está em repouso no copo. Então, tudo que eu investigar desse fluido, ele estando em repouso, eu chamo de estática dos fluidos. Mas se o fluido está em deslocamento numa tubulação, por exemplo, aí nós já temos a dinâmica dos fluidos. Esse fluido já tem velocidade, ele pode apresentar uma variação de pressão, ele pode ter uma diferença de altura no seu deslocamento, né, que é a energia potencial gravitacional. Então, são variáveis que já a gente vai precisar considerar quando esse fluido está em movimento. Já deu para perceber que a dinâmica dos fluidos, ela complica um pouquinho mais, né? Então, é importante, nesse primeiro momento, você focar a sua atenção para a estática dos fluidos, porque esse comecinho ele é mais tranquilo, tá bom? Mas, vem cá, tudo bem, a gente tá vendo a parte mecânica dos fluidos, o comportamento mecânico, o deslocamento de um fluido. Mas o que é um fluido? Fluido é toda substância que pode escoar. E quem escoa são os líquidos e gases. Então, com isso a gente já tem uma primeira conclusão, que líquidos e gases nós podemos considerá-los como fluidos. Porém, quais são os 3 estados físicos da matéria que a gente está considerando aqui? Sólido, líquido e gasoso. Então, desses 3 estados físicos, nós não podemos considerar os sólidos como fluidos, ok? Apenas líquidos e gases. Então, se eu pegar aqui um exemplo, eu tenho aqui um tablet e estou colocando uma caneta, vou pegar uma diferente aqui, uma caneta vermelha e estou apoiando em cima do tablet, sólido, ok? Bom, essa caneta ela só vai se deslocar, né? Ela só vai se movimentar se eu inclinar esse plano, né? Agora, num plano inclinado, existe um ângulo aqui. Essa caneta, ela rolou, né? Ela deslizou, ela rolou sobre esse plano. Mas eu não posso dizer que a caneta escoou. O escoamento é esse deslocamento, mas é um termo aplicado a fluidos. Claro que eu não vou fazer isso, mas se eu colocar água sobre uma superfície e ela pode estar em repouso, mas se eu inclinar, eu vou ver a água, as gotículas de água deslizando. Não, o termo correto é a água vai escoar por essa superfície, tá? Então, fluido
é o líquido ou gás. São substâncias que podem escoar. Quando elas se movimentam, elas escoam. O que é o escoamento? Se a gente conseguisse enxergar as moléculas da água, as moléculas de um fluido escoando, é como se a gente enxergasse camadas que estão uma deslizando sobre a outra. Então, esse movimento de deslizamento de uma camada em relação à outra do fluido, como está sendo mostrado aqui nessas imagens aqui de coloração verde, é o que nós chamamos de cisalhamento, tá? Que é o chamado efeito tesoura. É uma força cortante, né? Uma força paralela ao deslocamento. Então, é uma deformação mecânica que está sendo aplicada ao material. Tá um pouquinho complicado, vamos exemplificar. Se eu pegar essa caneta e conectá-la num equipamento que vai fazer um ensaio de tração, e esse ensaio de tração, cada mão minha aqui está tentando puxar, né? Se eu tivesse uma força que pudesse estar deformando o corpo dessa caneta, né? A gente ia ver formando aqui um pescocinho e ela ia se deformar e ia aumentar o seu comprimento até que uma hora ela ia quebrar em duas partes. Então, isso aqui é uma tensão de tração, uma tensão que vai distender o material. Se eu pego, isso é muito aplicado em ensaios de aços, por exemplo, vergalhões de aço, né, na indústria siderúrgica. Mas eu poderia pegar um bloquinho de concreto, que também é muito usado na construção civil esse ensaio, e eu tentar aplicar uma força de compressão num bloquinho de concreto, num corpo de prova, poderia ser também a caneta. Eu também estou tentando deformar esse material com uma força compressiva. No caso dos fluidos, quando eles estão escoando, você pudesse enxergar, você estaria vendo um deslizamento de uma camada sobre a outra. Tá vendo que esse deslizamento é um escorregamento paralelo ao deslocamento. Isso é o que nós chamamos de força cisalhante ou força cortante. Por que a gente fala cortante, o efeito tesoura? Quando você está cortando um papel com a tesoura, você está vendo que as duas lâminas da tesoura, elas têm esse movimento. É esse mesmo movimento que eu estou trabalhando com vocês aqui nesse escorregamento, nesse escoamento do fluido. Por isso que a gente fala que é uma força cortante, é só lembrar da tesoura, ok? Então, você tem aqui na foto o exemplo de uma amostra de petróleo, né? Então, é um líquido, é um fluido e uma fumaça, por exemplo, poderia ser um vapor de água ou uma fumaça de cigarro. Também você tem aí, né, as camadas do gás se deslizando, escoando uma sobre a outra. Tá certo, pessoal? Então, eu vou parar por aqui essa primeira aula e na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre as características dos fluidos, porque a gente vai ver que as características dos líquidos são diferentes das características dos gases. Nem todas as características são iguais para esses dois tipos de fluidos. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Obrigada!